Meus queridos, boa noite, a paz de Jesus Cristo, sou eu, Aleluia, servo do Senhor, pastor Sérgio. Estou aqui no templo já umas boas horas aqui, depois que acabou o culto, né? Aí eu tomei um café, depois vim para cá e estou aqui meditando num profundo aqui que o Josué trouxe aqui, no evangelista, teve aqui à tarde conosco, trouxe uma mensagem falando sobre o coxo, né? O coxo dali do aleluia, do templo chamado Formosa, né? E ali eu meditando, pesquisando e tal, até conversando com ele pelo WhatsApp, irmão, e pela revelação que Deus me deu aqui, sobre por que aquele homem, na verdade, tinha sido colocado ali todas as vezes. Aqui na Bíblia está escrito que todos os dias, quando tinha culto, era colocado, mas alguns doutores da Bíblia, que tem até livros escritos, dizem que era somente nos dias de festa, Kobedax Praua, né? E provavelmente isso aqui era um dia de festa, quando houve ali o dia de Pentecostes, que se for ver, isso tem uma longa história aqui, que ela pega, porque o capítulo e versículo é para nós, que o canão original não tem capítulo e nem versículo. Então você vai ver que ela vai levando, ela se estende muito por esse homem que foi curado ali do templo, o coxo, né, da Porta Formosa. Se fosse aleijado, ele teria uma bengala, uma muleta, mas como é coxo, era uma coisa que nasceu de nascença, quer dizer, uma coisa de frator do seu tornozelo, que não tinha o calcanhar, a perna que não foi formado direito ou não incompleto. E alguns homens estudiosos que eu tenho pesquisado, eles têm dito que, na verdade, provavelmente, que naqueles tempos eles eram pessoas que, por causa de pecados, poderia dizer do tanque de Betesda, que tem a ver que era próximo ao curral das ovelhas ali, que era, né, as ovelhas passaram por aqui, tinha que entrar pela porta das ovelhas, que era o sacrifício, que era ali da Páscoa, Eminax Praua, né? E ali, provavelmente, esses filhos poderiam ter nascido de pecado, ou consequência de doença da mãe, ou também, quer dizer, o pecado de relação, poderia ser de relação sexual ilícita, porque eles diriam também que todos que estavam ali, porque era um sinal de Deus, que era um pecado, que provavelmente poderia ser deixado ao templo, ali no tanque de Betesda, né, aquela coisa toda, mas e outros também dizem porque também poderia ter algumas sequelas, consequências, ou de drogas, ou também de pecado, que poderia ter, quer dizer, não propriamente pecado, mas de consequência de drogas, o que for, e que o filho dele poderia ser, a mãe dele, uma levita, que estava ali nesse templo da Porta Formosa, que daria acesso ao lugar também, para as mulheres adorar, porque era separado os lugares, né? E tinha as portas que cada um dava acesso a umas entradas. Essa dava também acesso para as portas das mulheres. E ali, o que me chama aqui a atenção, que todos também diriam que provavelmente esse jovem poderia ser, isso é uma história, né? Que poderia ser um filho daquela mulher, que poderia ser, quer dizer, nasceu para ser um levita, porém, por ele ser coxo, como que ele poderia entrar naquele lugar? Era impossível. É como dizer que a galinha, para o judeu entrar, é como a galinha criar dente. É impossível. Então não tinha como ele entrar pela sua deficiência, porque a lei não permitia que nenhum defeituoso ou coxo, até o sacerdote, teria que ser como a ovelha, que era por sacrifício, não a do consumo, como Davi estava atrás das malhadas, teria que ser assim, sem mancha, na verdade, sem nenhuma doença, sem nada. É como se fosse perfeito para fazer os rituais para Deus. Assim era o sacrifício, assim era o sacerdote. Então, e aqui o que me chama a atenção é que aquele homem era posto ali todas as vezes no templo, na verdade, chamado Formosa, a porta que chamava atenção, era a porta que chamava a atenção.
né? Jesus jamais passou por aqui. Você não vai ver texto nenhum Jesus passar aqui nessa porta. Jesus não passou. Jesus permitiu, e olha que Jesus ainda estava vivo quando essa porta existia. Esse homem, sem dúvida, que ele em outras festas ou nos dias de culto, que aqui me diz a palavra que toda vez nos cultos botava ele, né?